Salomão foi um grande rei em Israel. Destacou-se por sua extraordinária sabedoria e riquezas, mas também pela sua insensatez e más decisões no fim da vida. Foi o terceiro na linhagem dos reis de Israel e governou todo o país durante 40 anos. Salomão foi o filho que Davi teve com Batseba. O nome Salomão vem do hebraico Shalom, que significa paz. Os fatos da vida de Salomão estão narrados nos livros de 1 Reis e 2 Crônicas. Deus prometeu que de todos os filhos de Davi, Salomão seria seu sucessor. Quando Davi estava muito velho, Adonias, outro filho seu, se autoproclamou rei. Então Davi tomou a frente e mandou proclamar Salomão rei. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão subiu ao trono. Com apenas 20 anos de idade, apesar da sua juventude, Salomão era um sábio conhecido e respeitado em todo o reino. Salomão obedecia a Deus, como seu pai Davi. Um dia Deus apareceu a Salomão num sonho e lhe disse que podia pedir o que quisesse. Salomão pediu sabedoria para governar bem. Isso agradou a Deus, que lhe deu muita sabedoria e também riquezas, fama e vida longa. Salomão administrou Israel muito bem e ficou muito rico. Ele investiu em obras públicas em várias cidades de Israel e desenvolveu o comércio internacional. Salomão construiu um palácio para si e fez um grande templo para Deus em Jerusalém. Salomão herdou de seu pai um extenso reino que ia do rio Eufrates até a fronteira egípcia. Jerusalém, situada na montanha central do país, que havia sido conquistada por Davi, era a capital do seu reino. Salomão criou uma administração unitária. Na margem do Mar Morto, explorava a existência de sal. Promoveu o comércio de cavalos entre Cilícia e o Egito, introduziu no exército os carros puxados a cavalos e estabeleceu uma rede de transportes. No Golfo de Acaba, Salomão construiu o porto Azion-Geber, próximo de Elate, para comerciar com a Arábia e Etiópia, e mesmo com a Índia, que, segundo alguns historiadores, o nome bíblico Ofir corresponde àquele país asiático. Alguns arqueólogos encontraram ruínas do Porto de Salomão, na costa do Golfo de Acaba, conforme diz a Bíblia, que dá a Israel de hoje o acesso marítimo à África e à Ásia. Pouco a pouco, a riqueza de Salomão aumentava. Tinha um enorme palácio em Jerusalém e residência de verão nas montanhas do Líbano. Seu trono era de marfim, revestido de ouro puro. Todos os copos de Salomão eram dourados, diz a Bíblia. De acordo com os costumes da época, mas também por conveniência política, Salomão desposou filhas de príncipes moabitas, edomitas, hititas e de outros povos que cercavam Judá e Israel. Salomão, que reinou entre os anos de 970 e 930 a.C., de acordo com o livro dos reis, chegou a ter 700 esposas princesas e 300 concubinas. Israel viveu em paz com seus vizinhos durante o reinado de Salomão. Ele estabeleceu alianças e tratados comerciais com vários países. Sua fama se espalhou e pessoas de muitos lugares vinham provar sua sabedoria. A visita mais ilustre foi a rainha de Sabá, que ficou impressionada com a sabedoria e a riqueza de Salomão. Salomão tinha muitos interesses. Ele construiu jardins e estudou plantas e animais. Também escreveu e juntou muitos provérbios. Salomão escreveu ou patrocinou Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Salmos 72 e Salmos 127. Diz a Bíblia que, de fato, Salomão pronunciou 3.000 sentenças e que ele tratava com a mesma igualdade os seus súditos, tanto os estrangeiros, os ricos e os pobres, os que louvavam a Javé, Deus onipresente dos judeus. Salomão, após ter consolidado o poder, decidiu construir o Templo de Jerusalém, depois chamado de Templo de Salomão. Seu teto e suas paredes eram revestidos de cedro. Havia frisos de ouro, candelabros, vasos, altos e baixos decoravam o interior. Na sua velhice, Salomão se desviou de Deus. Ele tinha casado com muitas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses.
Para agradar suas mulheres, Salomão construiu altares a esses deuses e se esqueceu do Deus verdadeiro. Por causa de seu pecado, Deus levantou adversários contra Salomão. Um desses adversários foi Jeroboão, que mais tarde dividiu o reino de Israel em duas nações, Israel e Judá. Jeroboão se tornou rei de Israel e Roboão, filho de Salomão, se tornou rei de Judá. Salomão era muito sábio, mas ele acabou se desviando da fonte de toda a sabedoria que era Deus. Salomão faleceu em Jerusalém, provavelmente em 930 a.C. Após sua morte, a Palestina se dividiu em dois reinos. Dessa cisão veio o enfraquecimento do povo hebreu, a perda do seu território e a dispersão do seu povo. O Templo de Salomão foi destruído 5 séculos mais tarde pelos invasores babilônicos. Reconstruído, foi arrasado novamente no ano 70 da era cristã pelas legiões romanas. Dele sobrou, até nossos dias, apenas uma muralha, que os judeus veneram e chamam de Muro das Lamentações. Que a narrativa de Salomão nos inspire a erguer um altar constante em nossos corações, um altar dedicado à sabedoria eterna que emana de Deus. Que mesmo diante das tentações e desafios que permeiam nossa jornada, possamos permanecer ancorados na fé, como faróis inabaláveis em meio às tormentas da vida. Ao contemplarmos a história de Salomão, que cada um de nós encontre a força para resistir às seduções do ego e abraçar a verdadeira luz que emana da presença divina. Pois no final, é na firmeza da fé que descobrimos a grandiosidade eterna que transcende as limitações de nossa existência passageira. Se você gostou do vídeo, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Agora está aparecendo na tela um vídeo emocionante sobre quem é Deus. Aproveite e assista mais um conteúdo maravilhoso. Até mais!